Olá! Bom dia a todos que escolheram hoje estar presencialmente aqui em comunidade. Bom dia também a você que está nos escutando pelo YouTube, pelo podcast ou qualquer outro canal da comunidade. E hoje eu quero te perguntar se você quer participar além de escutar as mensagens, mas também participar na programação da nossa comunidade. Como você pode participar? Ajudando a realizar toda essa programação, através das suas ofertas e a devolver também o dízimo. O nosso Pix é pix@umlugarcomunidade.com.br. E o aplicativo da comunidade? Quem aqui conhece? E quem já baixou? Tem uma diferença, né? Você pode ir na sua loja do celular, baixar o aplicativo de Um Lugar Comunidade, que lá você vai conseguir ver tudo o que está acontecendo aqui. Você consegue também, inclusive, se cadastrar, colocar seus dados e ficar a par de tudo que acontece na comunidade. Nós temos também agora um canal do WhatsApp, onde também você pode acessar na bio do nosso Instagram e ficar por dentro que tudo acontece na comunidade. Nos siga, então, nas redes sociais, que é o Instagram, YouTube, além do nosso podcast. Temos também as nossas lives de oração, que acontece todas as terças-feiras à noite, que, assim, gente, não sei quem já escutou, é maravilhoso, é uma bênção no meio da nossa semana. Além disso, também, a gente tem o Ministério das Famílias. Você que tem qualquer tipo de composição de família, você pode participar com a gente. E se você, além de tudo isso, também quer estender essa experiência de comunidade durante a semana, você pode participar dos nossos pequenos grupos, que, na verdade, muitos deles são grandes grupos. Você pode acessar no nosso site Um Lugar Comunidade e verificar qual que fica mais perto de você. Hoje, nós teremos mais um episódio da série Graça com o pastor Marcelo Rezende. tocar, o Senhor também vai tocar. Com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás.
palavra de Deus continua viva na minha e na sua vida, para a glória dele. E que a nossa vida, os nossos dias, o nosso tempo, os nossos recursos, que tudo isso seja para a glória daquele que nos chamou à vida. Amém? É por isso que tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que temos precisa ser para a glória dele. Se assim reconhecemos que tudo isso é resultado do seu amor e da sua misericórdia. Que o céu e a terra proclamem. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. E uma voz, com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos. Somos um só corpo, rendido à missão. E nossa voz, com sons de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Somente a ele a honra e a glória. A ele a honra, a glória e o louvor. E que o reino seja em nós. Em nós. E nossa vida só por ele. A ele. Que o reino seja em nós. Nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida.
glória, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Que a minha e a sua vida sejam para a glória dele, para a glória daquele que nos chamou à existência, para a glória daquele que, para que a glória dele apareça, para que a glória dele seja visível, a nossa precisa ser diminuída. Quanto mais nós diminuímos a nossa glória, aquilo que nós atribuímos como importante ou como válido em nossa humanidade, mais a glória dele aparece. Então, que o Senhor possa lançar ao pó a glória que nós construímos, para que o nome dele seja exaltado. E que sobre esse pó da terra, que ele faça renascer uma nova criatura, uma nova pessoa, para que as pessoas olhem para a gente e digam assim: ali existia um osso seco, lançado num vale, no chão, mas é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Senhor, que o Senhor construa um templo em nossa vida, e que o Senhor faça acontecer uma nova canção em todos nós, na nossa vida, para a glória do teu nome. Somos viajantes, cansados de andar, carregando o fardo da falta de um lar, que possamos ouvir tua voz nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos ossos secos,
possamos ouvir tua voz ecoando nos corações e lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção, que possamos ouvir sempre a tua voz, Senhor. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações, lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Aleluia, aleluia. Deus bondoso, nosso Pai, em nome de Jesus nós entramos na sua presença agora. E como nós cantamos aqui, pedimos que a sua voz ecoe em cada coração. Amém. Nós estamos reunidos em torno da tua palavra para sermos transformados por ela, para sermos edificados nela, Senhor. Por isso eu peço que teu Espírito esteja em cada pessoa, aqui os que estão reunidos presentes, aqueles que estão acompanhando depois, que o Senhor fale com cada um de nós agora nesse momento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado para você que está aqui no Teatro UOL e você que acompanha a gente pelo canal no YouTube, por outros canais, por outras formas onde essa palavra está alcançando você. Eu dou para você feliz qualquer dia, que eu não sei qual é o seu dia, boa tarde, boa noite. Enfim, o importante é que nós estamos, como eu disse aqui na oração, todos juntos. Não importa se aqui, se aí, mas estamos todos juntos agora em torno da palavra do Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor, para ouvirmos a voz dele no nosso coração. Foi o que a gente pediu aqui e eu tenho certeza que isso está acontecendo agora nesse momento. Nós estamos dando sequência à série Graça. Nós estamos no 7º episódio da série Graça. E nós estamos olhando a história da Bíblia e vendo, como diz o livro no qual nossa série está baseado, o título do livro é Ampliando a Misericórdia de Deus, Sexualidade dentro da História Bíblica. E como a gente já falou, foi escrito por pai e filho, né? Christopher Hayes, Richard Hayes, e eles procuram analisar a Bíblia como um todo e esse fenômeno de Deus cada vez mais ampliar a graça dele, mudar de ideia, como a gente fala, para poder trazer gente, incluir gente, expandir a aliança dele com a humanidade. E a gente viu isso na história, estamos vendo isso na história toda da Bíblia. E hoje, no nosso 7º encontro aqui nessa série, a gente está encerrando essa parte do Antigo Testamento e a partir dos próximos temas, o foco vai ser o Novo Testamento, Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva. Mas para fechar aqui esse bloco, né, das narrativas no Antigo Testamento, eu quero ler com vocês o texto de Isaías, capítulo 56. Isaías 56, eu vou ler na Bíblia. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia. Se você tem seu celular, aplicativo, tablet, abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de Isaías 56, do verso 1 até o verso 8. Isaías 56, do verso 1 ao verso 8, diz assim: Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que estivesse unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E o eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel.
ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Para a gente poder entender aqui esse texto, eu vou fazer rapidinho aqui uma contextualização histórica para a gente. Isaías, ele vive 700 anos antes de Cristo. E o chamado profético dele, a gente vê no texto dele, porque o texto dele mostra bem aqui esse desenvolvimento. O chamado profético de Isaías é para denunciar os pecados que a nação cometia e alertar para aquilo que iria acontecer se eles continuassem naquele caminho. E ele profetiza a maior catástrofe que aconteceu na história do povo da Bíblia, do povo de Israel, que foi o exílio, a destruição da nação. O reino que era dividido, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte foi destruído em 722 a.C. O reino do sul foi destruído no ano 586 a.C. pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E eles seriam destruídos, milhares de pessoas foram mortas e muitos foram levados como exilados para a Babilônia. E lá eles ficaram. Só que Isaías também profetiza, além do exílio, ele profetiza o retorno, a restauração. E Deus restaurando a nação e cumprindo todas as promessas que ele havia feito para essa nação. Só que a visão de Isaías é muito mais ampla, porque ele faz promessas não apenas para o povo de Israel, mas ele fala de Deus incluindo nações do mundo inteiro nessa restauração que ele vai realizar depois do exílio. E esse texto que a gente leu fala isso. E é uma mensagem clara, porque você vê o texto falando de inclusão. Fala do eunuco, fala do estrangeiro, todo mundo reunido, fala da minha casa, sendo casa de oração para todos os povos. A mensagem dele não é complicada, mas esse é um texto complexo. Quando a gente compara o conteúdo dele com outros textos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. Aí você vê uma tensão que acontece dentro do texto bíblico. Porque essa visão inclusivista de Isaías, ela não vai aparecer em outros profetas, até mesmo profetas que falaram a respeito da restauração depois do exílio. Quando você lê textos da Bíblia, por exemplo, eu trouxe aqui 2 deles apenas para ler para vocês. Deuteronômio, capítulo 23, verso 1, diz assim, presta atenção no conteúdo aqui desses textos. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Aqui fala dos eunucos, não é? Não vai entrar. Não faz parte do povo de Deus. Outro texto, Ezequiel, capítulo 44, versos 6 a 9. Diga aos rebeldes a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel. E quais são as abominações? Porque vocês levaram estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para entrarem no meu santuário, estarem no meu santuário, e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. É o que diz Ezequiel. E aí? Quando a gente lê Isaías, que fala do eunuco e do estrangeiro, quando você lê a Torá, a lei de Moisés, quando você lê outros profetas, você percebe que há aqui um contrassenso? Não é? O estrangeiro e o eunuco pode ou não pode fazer parte do povo de Deus? Pode ou não pode estar no templo? Qual é o status deles aqui? Então você vê aqui uma tensão que existe quando você olha para esses textos. Não só aqui nesses textos, eu poderia falar de outros aqui, mas eu trouxe só 2 exemplos para vocês entenderem. E se você tem aquela teologia, né, aquela abordagem, melhor dizendo, da Bíblia, que é do texto prova, já viu? Aquele negócio, está escrito aqui, aí pega um versículo ali, você não sabe de onde vem, para onde vai, não é? Está na Bíblia. Aí o cara olha e fala, está na Bíblia mesmo. Não é? Se você faz uma teologia dessa, aí você está aqui diante de um dos textos difíceis da Bíblia, porque ela está se contradizendo, se você enxergar dessa forma. E como é que a gente entende aqui? A mensagem de Isaías, como eu disse para vocês, é essa mensagem de amplitude dessa graça de Deus. E ele divide aqui o texto dele basicamente em 3 partes. Esse texto que a gente leu, capítulo 56. Ele começa ali nos primeiros versículos, do versículo 1 a 2, trazendo a mensagem de Deus, o desejo de Deus, a orientação de Deus para que o povo que voltasse do exílio vivesse agora praticando o direito e a justiça como cumprimento da lei. Esse é o desejo de Deus. Do versículo 3 até o versículo 7,
ele responde às perguntas e às constatações desses que eram os alijados do povo, aqueles que eram os marginalizados. E ele fala dos eunucos e fala dos estrangeiros. E aí ele termina no versículo 8 com uma outra promessa, uma promessa de Deus dizendo que essa obra de restauração que ele iria começar a partir da volta do cativeiro da Babilônia, ela alcançaria o seu clímax quando ele reunisse todos os povos da terra, transformando todos em um só. É assim que ele termina esse texto, essa mensagem dele aqui. E ele começa dizendo o seguinte, né? Ele apresenta aqui uma espécie de resumo da lei, como Jesus fez lá no Novo Testamento, dizendo que é amar a Deus e amar ao próximo, né? A essência toda da lei, esses resumos. Aqui ele resume da mesma forma em 2 conceitos. Segundo o Talmud, a lei tem 613 mandamentos. Você pensa que é 10 só? Né? 613, pra vocês terem uma ideia. Ele resume tudo isso em 2 coisas: praticar o direito e a justiça. E como é que se pratica a justiça da lei, Isaías? Aí ele diz aqui, aqueles que guardarem o sábado e guardarem a sua mão de praticar o mal. E essa mensagem, ele não fala só para Israel. Porque quando ele diz assim, bem-aventurado é aquele que faz isso, na minha tradução diz aquele, e algumas versões falam, bem-aventurado é o homem. Na verdade, a palavra que ele usa ali em hebraico é Ben-Adam. É o filho da humanidade, o filho de Adão. Todos. Bem-aventurados são todos. Ele abre aqui a aplicação desse desejo de Deus e prepara o caminho para o restante do texto que vai falar dos que não fazem parte do povo. E é interessante que ele fala aqui da guarda do sábado, porque ele une aqui um conceito que a gente vê na Bíblia inteira também, e também no Novo Testamento, de que a adoração, o culto, ele só tem efetividade quando ele é atrelado com uma consciência ética de vida que produz justiça. Culto sem essa dimensão prática na vida de transformação não é válido aos olhos de Deus. E o mandamento do sábado não é só um mandamento para você ficar sem fazer nada no dia da semana, para cessação de atividades. Ele demanda daquele que entende o espírito desse mandamento uma visão completamente diferente do mundo. Porque é um mandamento que nivela tudo e todos no mesmo patamar aos olhos de Deus. Porque diz ali no texto, não fará nenhum trabalho quem? Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem um animal, nem um estrangeiro das suas portas para dentro. Todos são iguais aos olhos do Senhor. E essa consciência ela deve se traduzir na vida, praticando aquilo que é a justiça, acolhendo aqueles que são desprezados, os vulneráveis, os marginalizados, porque esse é o espírito do sábado. E se esse espírito não carregar essa realidade nos dias da semana, você transgride o sábado do mesmo jeito. Entende? É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. É uma outra concepção da coisa. E aí ele olha do verso 3 ao verso 7 para esses que são os marginalizados. Ele começa falando dos eunucos. Então ele fala aqui dos eunucos. Ele diz assim, o eunuco diz, eu sou uma árvore seca. Fala, não, de forma alguma. Eu vou dar a você um monumento e um nome. Em hebraico é Yad Vashem. Só fazendo um parênteses aqui, Yad Vashem é o nome do Museu do Holocausto lá em Israel. E esse nome existe por causa desse verso da Bíblia. Porque o eunuco é aquele que teria sua memória apagada. Ele não tem a possibilidade de perpetuar o seu nome dentro da cultura bíblica, né, como ele se entendia naquele tempo, nos seus descendentes. O eunuco está destinado ao esquecimento total. Assim como as vítimas do Holocausto também, muitas delas foram, sem deixar memória, sem deixar descendente. Então, quando você vai lá em Jerusalém, e é um museu maravilhoso, arquitetura brutalista. Eu vi o filme, estou entendendo. A arquitetura brutalista, né? Lindo assim aquele museu. No pátio tem assim o título, né? O nome dele, Yad Vashem, escrito em hebraico. E a menção a esse texto aqui de Isaías. Por que Yad Vashem? Yad em hebraico é mão. Yad. Mas também pode ser entendido, também é usado nas línguas semíticas ali como um monumento. Sabe aquela estela, um monumento de pedra, onde eles escreviam ali as histórias dos reis, os feitos de pessoas importantes, uma estela, ou também é um eufemismo para o órgão sexual masculino, Yad. Então, os eunucos tiveram o Yad mutilado, mas Deus daria para eles um Yad, um monumento, Yad Vashem. É isso que ele está dizendo. Eles estão sendo honrados, eles estão sendo reconhecidos, e mais do que isso, o texto fala que Deus abriria as portas das casas e daria para eles um nome melhor do que filhos e filhas dentro dos muros, dentro do templo.
e seriam recebidos, e não seriam cidadãos de segunda classe. O nome seria melhor do que filhos e filhas. Agora, considerando aqui o que eu estou dizendo, os eunucos eram e são aqui nesse texto um tipo de minoria sexual. Entende? E eles aqui são tratados como filhos e filhas. O nome, o monumento. E recebem dons do Senhor para poderem exercer funções no templo de liderança. É o que está acontecendo aqui nesse texto. Isso choca os leitores ali do texto de Isaías. Mas essa é a mensagem dele. Agora, imagina só. Hoje, muitos conservadores usam textos e base bíblica para poder excluir todas as minorias, de acordo com eles. Mas aqui no Isaías faz exatamente o contrário. Imagina a base bíblica que aquele povo tinha para poder excluir o eunuco. Vários textos aqui. Mas ele está indo contra tudo que esses textos falam, como eu mostrei para vocês. E o texto que eu mostrei aqui de Ezequiel e da Torá é só um pequeno exemplo. Essa tensão entre exclusivismo e inclusivismo, ela é constante na Bíblia toda. A gente vê essa luta acontecendo. E principalmente depois do exílio, quando as pessoas adotaram uma política de limpeza para poder purificar o povo dos pecados. Os textos exclusivistas na Bíblia, eles se multiplicam. Mas o interessante é que Isaías, ele quando fala agora dos estrangeiros, ele também vai além. Porque ele diz assim, que Deus receberia os estrangeiros, traria os estrangeiros, e esses estrangeiros, eles seriam incluídos no serviço sacerdotal do templo. Ele diz aqui no versículo 6, que eu li para vocês, né? Na tradução aqui em português que eu li, fala assim, que eles iriam se aproximar do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor. Em hebraico, o verbo que ele usa aqui é sharet, esse servir, que significa literalmente ministrar, lechartô, para servir ao Senhor, é o que fala aqui no texto. E esse verbo sharet, ele está na maioria das vezes atrelado exatamente com o conceito de ministério no santuário, é obra de sacerdote. Os estrangeiros são colocados aqui como sacerdotes no santuário do Senhor. Isaías abre as portas para receber todos eles. Havia, no templo lá em Israel, uma diferenciação entre os tipos de estrangeiro. Nem todo estrangeiro era discriminado, era demonizado. Existia o ger. O ger era o residente da terra e o peregrino. Então esse é o ger. E para o ger havia leis assim que davam certos direitos para eles. Porque Israel havia sido peregrino e estrangeiro na terra do Egito. Então, lembrando disso, tratem o ger dessa forma. Mas havia uma outra expressão que designava todos os estrangeiros que não fazem parte do povo de Deus, que Isaías usa aqui, Bnei Hanehar. Os Bnei Hanehar são esses que não têm vínculo nenhum com o povo. E esses Deus traz e faz deles sacerdotes do templo. É o que ele diz. Isso foi tão chocante, para vocês terem uma ideia. Para você hoje é tranquilo, é sussa ler um negócio desse. Mas chocou tanto o povo daquela época, que os tradutores da Septuaginta, os que traduziram o texto hebraico, há uns 300 anos mais ou menos antes de Cristo, para o grego, eles olharam esse texto e falaram, não, isso aqui não funciona não. Sabe, tem que falar outra coisa. Fala, mas fala diferente, né? O que a gente vai colocar aqui? Aí eles pegaram esse verbo, sharet, e eles traduziram em grego para duleien, que significa servir como escravo. E aí eles mudaram mais ainda o negócio. Eles colocaram para serem servos e servas, dulos kai dulas. E eles trazem um elemento feminino porque as mulheres não podiam entrar no templo. Então você coloca as mulheres junto com os homens, os estrangeiros, ali uma multidão, gênero assim, mulher, homem, todo mundo, ninguém vai entrar no templo. Entende? Não vão ser sacerdotes. Os tradutores da Septuaginta. Os copistas dos manuscritos do Mar Morto fizeram mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai lá no Museu do Livro em Israel, em Jerusalém, tem lá uma cópia do rolo de Isaías, o primeiro rolo de Isaías, encontrado lá em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto. E é um texto antiquíssimo, texto que foi escrito antes de Cristo, ele está lá, para exposição. E aí você vai em Isaías 56, você dá uma olhadinha lá está escrito diferente também. O verbo sharet, que é o ministrar no sacerdócio, ele é tirado do texto. E no texto de Isaías, em hebraico, eles colocam o verbo servir, servir como servo. E mudam ainda, porque Isaías diz assim, eles vão ser sacerdotes para amarem o nome do Senhor. E essa expressão, amar o nome do Senhor, ela está muito ligada com o relacionamento de povo escolhido que Israel tinha com Deus. Então eles olharam assim e falaram, não, isso aqui também não soa legal. Vamos colocar para louvarem o nome do Senhor. Então os estrangeiros que vierem para servir como servos, para louvarem o nome do Senhor. Aí ficou legal, né? Agora veja como uma visão fundamentalista lida com o texto da Bíblia. Ela olha para o texto e vê para o texto aquilo que ela quer ver.
Ela impõe a visão dela no texto. O texto é escravo dessa visão fundamentalista, para aquilo que ele já tem como conceito pré-determinado. E são capazes de mudar até mesmo o que a Bíblia fala, quanto mais a interpretação dela. Não é? Agora veja só, se hoje muita gente, muitos conservadores, com base bíblica, excluem minorias sexuais e vários outros tipos de pessoas que não estão ali adequados na visão deles, com base bíblica, imagina esse povo do tempo de Isaías que lia o texto falando de eunucos e estrangeiros que teriam base bíblica para serem preconceituosos e exclusivistas. Percebe? Só que Isaías vai na contramão disso tudo. Ele sabe o poder que a mensagem dele tem. E aí, como se não bastasse, ele termina dizendo assim: eu ainda vou trazer outros para se unirem com esses que eu já reuni. Esses que ele reúne é o povo lá de Israel depois do exílio, mas ele fala, a restauração vai ser completa quando eu trazer outros. E Deus está trazendo outros. E Ele ainda está trazendo outros até o dia de hoje. Porque para Deus, Ele quer construir um povo, um Israel só, que é composto de judeus, estrangeiros, gentios, pessoas de todos os tipos, todas as etnias, todas as raças, todas as origens, todos os gêneros, qualquer tipo de orientação sexual. Esse trazido que tem o desejo de fazer parte do Senhor, que quer servir como sacerdote do templo do Senhor, esse é recebido, esse é aceito, esse faz parte do povo. Essa é a mensagem de Isaías. Aí sim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E o poder disso é tão grande, que quando a gente fala assim, na minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, vem o que à mente da gente? Para quem conhece um pouquinho da história da Bíblia, quando ouve essa frase, a gente não pensa em Isaías, a gente pensa em Jesus. Porque é a frase que ele diz lá no templo, quando ele entra no templo e quando ele expulsa os vendilhões do templo e vira as mesas. As pessoas entendem esse ato de Jesus, ele é chamado, até na Bíblia tem esse título, né? A purificação do templo. Não é assim? Purificação do templo. E ele não purificou coisa nenhuma ao templo. Essa ideia de purificação traz um conceito de que Jesus ele legitimou, ele trouxe o templo a um outro patamar de legalidade, ele purifica o templo. Ele não faz isso. O que Jesus faz é anular o templo. Ele cancela o templo de Jerusalém. É isso que ele faz. Ele entra lá, ele vê aquele bazar, aquele estado de 25 de março, sabe? Em época de Natal, ali no pátio dos gentios. Era ali que ficava o comércio e a venda. No único lugar onde o gentio, o estrangeiro, podia entrar no templo de Jerusalém. Ele entrava lá e ele via aquilo. Era aquilo que ele levava de Deus na mente dele. Então Jesus entra lá, ele vira as mesas, ele expulsa tudo. E o pátio dos gentios, para vocês terem noção aqui, a estrutura do templo, o templo mesmo, propriamente dito, ele era cercado por um muro, chamado Soreg. Não se podia passar desse muro. E tinha ali uma placa do aviso. Uma placa que foi descoberta no final, lá no século XIX, por arqueólogos lá em Jerusalém. Esse muro chamado Soreg tinha uma placa que dizia assim: nenhum estrangeiro pode passar desse muro para dentro. Aquele que foi visto violando será responsável pela sua própria morte. Então olha o conceito. Um estrangeiro que quer se aproximar de Deus comete crime punido com a morte. Isso é o que o templo e a religião fazem, excluindo as pessoas de Deus, com base bíblica. Só que Isaías ele joga tudo isso por terra, e Jesus tem essa consciência. Ele anula o templo, ele interdita o templo, ele faz com que os sacrifícios não sejam mais realizados, porque diz o Evangelho de Marcos que ele proíbe as pessoas de carregarem utensílios pelo templo. Parou o templo. E ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É o que ele declara ali. E ele vai mais além. O Evangelho de Mateus diz que ele traz cegos e aleijados e ele cura cegos e aleijados no templo. E por que ele faz isso? Porque o rei Davi havia proibido cegos e aleijados de entrarem nos palácios de Jerusalém. Quando Davi foi conquistar Jerusalém, ele cercou a cidade, os jebuseus dominavam a cidade de Jerusalém naquela época. E aí, quando os jebuseus olham Davi ali, eles começam a tirar sarro, né, do exército, porque os muralhas aqui garantem, vocês não vão entrar aqui. Para ter uma ideia, cego e aleijado é capaz de vencer o exército de Davi. O que Davi fez? Davi entrou pelos canais subterrâneos de água que forneciam suprimento de água para Jerusalém. E ali ele conquista a cidade. E quando ele conquista, ele já irritado com essa provocação, ele fala assim, pois aqui não vai entrar cego e aleijado que a alma de Davi odeia. Fala em 2 Samuel capítulo 5, ele fala isso.
E aí diz, é por isso que até hoje não se entra cego e aleijado na casa. E aí Jesus faz o quê? 1000 anos depois, o filho de Davi, o que ele faz? No templo, ele traz cegos e aleijados, e ele cura todos ali. Mostrando que ali ele está para incluir. O templo é para isso que serve. Deveria servir para isso. Não para segregar, não para separar, mas para trazer, para incluir, para curar. É isso que ele faz. E Paulo, o apóstolo, tendo na mente o significado desse ato libertador de Jesus, na carta aos Efésios, ele vai dizer para a gente o seguinte, e eu quero ler com vocês aqui Efésios capítulo 2, Efésios 2, do verso 11 em diante. Ele vai dizer assim, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, vocês estrangeiros. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, olha a linguagem de Isaías, vocês que estavam longe, foram aproximados, foram reunidos pelo sangue de Cristo, ele diz. Vocês foram reunidos porque Ele é a nossa paz. De 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede. Não tinha a parede, o muro lá no templo de Jerusalém? Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Reconciliassem ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai e um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, são mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E agora ele usa uma linguagem do templo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser santuário, para ser templo dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem vocês agora morada de Deus no Espírito. Vocês agora são templo do Senhor. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim conferida em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Eu recebi uma revelação, um mistério de Deus. Foi dado para mim, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao ler em que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Qual é o mistério de Cristo? Que mistério é esse que ninguém sabia? Que estava oculto? Que mistério é esse? O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério é que em Jesus não há cidadão de segunda classe. O mistério é que em Jesus todos são iguais. O mistério é que em Jesus cada um tem o seu valor e cada um faz parte do sacerdócio do Senhor. Esse mistério ninguém sabia. Foi revelado pelos profetas e pelos apóstolos. Os filhos dos homens não entendiam isso. Eu não entendia. Eu tive que receber uma revelação. Ele fala aqui. Esse é o mistério. Todo mundo é um só. No templo do Messias, todo mundo é um só. Vocês são o templo do Messias. E nesse templo que é o Messias, na comunidade templo que é o Messias, tem lugar para todo mundo. Independente de origem, como eu disse, de etnia, de orientação sexual, de cultura, de posição na sociedade, todo mundo tem lugar. Esse é o corpo do Messias. E ele diz aqui 3 coisas lindas. Ele fala, a herança que Deus havia prometido para Israel, o mundo todo, também é de vocês. Vocês são co-herdeiros. A segunda coisa que ele fala aqui nesse texto, ele diz assim, todos vocês são membros, são órgãos e corpo do Messias, do corpo do Messias. E a terceira coisa que ele fala, ele diz, todas as promessas que Deus havia feito a Abraão e a família dele também agora são de vocês. E por que Paulo fala isso? Vocês percebem aqui o que Paulo faz. Paulo, ele está relativizando a circuncisão. Você pode ler a Bíblia inteira.
Não tem um texto do Antigo Testamento que Deus relativize a importância da circuncisão ou o meio da circuncisão para se entrar na aliança, no pacto, no povo de Deus. Paulo está indo contra tudo aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia é tão rigorosa quanto a isso que o próprio Moisés quase foi morto quando ele ia para o Egito, porque o filho dele não era circuncidado. A gente lê o texto de Ezequiel, incircunciso de carne não vai entrar no meu santuário. Agora Paulo está lendo a Bíblia contra a Bíblia. E sabe por que ele faz isso? Porque ele não tem a visão só do texto recortado ali, ele tem a visão do todo, da história. Ele sabe em que momento da história ele está vivendo. E ele entende o fluxo da história que Deus está construindo, da história do povo de Israel, da história do povo de Deus. Ele sabe o momento que ele está vivendo. Então, a lógica do texto, daqueles que liam a Bíblia com essa visão estreita, a lógica deles era entender o seguinte: Deus faz uma aliança com Abraão. O Messias é prometido a Abraão. Em Abraão serão abençoadas as nações da terra. O Messias é descendente de Abraão. Essa é a lógica aqui que ele coloca. Então, para poder receber o Messias, eu tenho que fazer o quê? Entrar na aliança com Abraão. E isso se dá pela circuncisão. E tem vários textos da Bíblia que falam isso. Agora, Paulo entende o contrário. Ele entende que o objetivo do que Deus faz em Abraão é alcançar todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. E o Messias é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, o Messias existe não por causa de Abraão, Abraão que existe por causa do Messias. E se você está no Messias, que é a aliança, você recebe todos os privilégios da aliança sem precisar da circuncisão, porque a circuncisão é simplesmente um gesto externo dessa realidade que no Messias já é verdade. Essa é a lógica dele. Ele vê a Bíblia como um todo, ele entende a história bíblica. E essa é a forma como a gente deve acostumar o nosso olhar para enxergar o texto. Nós estamos vivendo no momento da história, nós estamos além do clímax da história. A história, ela caminha para um clímax. Toda história tem seu clímax, né? Em filme, qualquer coisa que você acompanha, assim. E aí, quando você vê a história como um todo, aí você entende, né, a razão de cada personagem ter agido de uma forma, você vê todas as tramas, todas as mudanças, todos os plots ali, quando você tem a visão do todo, não é assim? Nós estamos vivendo depois do clímax da história. E qual é o clímax da história? A revelação de Deus em Jesus. Então, tudo aquilo que acontece antes tem que ser olhado por esse ponto de vista. Eu tenho que enxergar a Escritura, as ações de Deus, as intenções de Deus, pela ótica de quem Jesus é. É ali que eu enxergo o texto, é assim que eu entendo a palavra. É essa leitura que eu tenho que fazer. E se eu já estou vivendo depois do clímax da história, se eu sei para onde a história encaminha, qual é a intenção de Deus, se eu já estou aqui, não faz sentido eu voltar e recortar uma parte da narrativa e viver dentro de um momento onde o desenvolvimento pleno do que estava acontecendo não havia atingido o seu objetivo. É o que muita gente faz. E aí, pode ou não pode eunuco no templo? Pode ou não pode estrangeiro no templo? Depende de qual parte da história você está lendo. Agora, uma coisa eu sei, o sacerdócio que Isaías fala não é o sacerdócio levítico do templo de Jerusalém, é um outro sacerdócio. É uma outra realidade. Nós hoje não estamos no templo de Jerusalém. Tem muita gente que procura fazer uma relação entre o templo de Jerusalém e a igreja, não é? A casa de Deus, vamos à casa de Deus, a igreja, ali é o templo de Jerusalém. E quando eu equiparo e crio uma ligação de continuidade entre o templo, o santuário, com a igreja, eu transformo a igreja em templo, a igreja instituição local em templo, eu transformo os pastores em sacerdotes, que têm privilégios espirituais, litúrgicos, maiores do que as demais pessoas, e transformo todo mundo em membro leigo. E aí o que acontece? As paredes são construídas novamente e todas as minorias, todos aqueles excluídos, todos aqueles que sofrem preconceito são alijados de novo. Porque é isso que essa religião com esse pensamento faz. Agora, eu sei que o véu do santuário foi rasgado. E quando o véu do santuário foi rasgado, um outro sacerdócio se iniciou. Nós vivemos debaixo da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, que é anterior ao sacerdócio dos levitas do templo de Jerusalém, e é superior a cada um deles. Esse é o nosso sacerdote Jesus. Sacerdote da ordem de Melquisedeque, e todos nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós. Essa é a nossa posição, é isso que ele comprou com o sangue dele, é essa validação que ele dá. E quando eu entendo isso, eu sei que o que acontece aqui, embora nós estejamos no templo de Jerusalém, mas quando nós aqui nos reunimos, esse lugar, aqui onde nós estamos, ou onde você está também aqui acompanhando a gente, não importa, se torna casa de Deus, porque eu carrego Deus em mim, você carrega Deus em você.
O Espírito está em mim, está em você. E quando nós nos reunimos, o Espírito do Senhor está presente. Esse lugar é templo do Senhor, porque você é templo do Senhor e você está aqui. Entende isso? Essa é a libertação. Essa é a visão. A narrativa da Bíblia, ela caminha para isso. Deus vai ampliando a sua graça para que esse plano que ninguém sabia no passado fosse concretizado. E é assim que a gente deve entender o significado do que a gente faz, do que acontece aqui e de quem você é, de quem nós somos. Porque quando nós estamos aqui, o Senhor está aqui entre nós. E assim como Ele curou cegos e aleijados, Ele aqui cura vários tipos de cegueira, vários tipos de paralisia. E Ele vem aqui para tornar esse momento, esse nosso encontro, em torno da palavra, em momento de cura. Para que você saia daqui sabendo quem você é, sabendo o valor que você tem, o valor que cada pessoa possui. Para que você abra os seus olhos para enxergar a palavra como palavra de vida e que o fruto de qualidade da leitura da palavra seja fazer de você aquilo que Deus quer que você seja, como Jesus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a palavra que nós ouvimos hoje. Palavra de libertação, palavra de inclusão, palavra de amor, palavra de verdade. Nós agradecemos porque todos nós aqui fomos abraçados, recebidos e fomos constituídos sacerdotes pelo poder do sangue do Senhor Jesus. E é essa gratidão, essa liberdade que nós queremos carregar para a vida, para que nós sejamos bênção, para que nós sejamos luz e para que o Senhor continue trazendo ainda outros que não estão aqui, congregando outros ainda para fazer parte de um povo só, que é o seu povo, aqueles que te servem e que te amam. Nos abençoe com essa certeza do cumprimento dessa promessa em nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Penso que não habitas mais em templos feitos por minhas mãos. Penso que agora estás nas catedrais do coração. Certo é que assentado estás à mão direita de Adonai. És Deus de Abraão, acima da religião. Amém. Sacerdote eternamente, jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. Tão longe de aceitar. No ramo de Judá, o Nazareno era Deus. Deus. Sacerdote eternamente, jurou e não se arrependerá, assim
ficar em pé. Levante as suas mãos para você também abençoar o seu irmão, quem está próximo de você. Nós somos sacerdotes dessa ordem. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Muito obrigado.